Quem dá o tapa sou eu. Fala pessoal, eu me chamo Henrique Braga, participo do grupo Jovens Ressuscitados na Paróquia Jesus Ressuscitado. Hoje, no quadro A Vida de um Santo, vou falar um pouco para vocês sobre a história de São Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas. Roda a vinheta, editor, pra gente começar esse bate-papo. Te escutei a me chamar, deixei tudo para te seguir. Restituiu com o teu perdão, transformou todo o meu coração. Nem por mil dias no Caribe eu Padre Pio nasceu no dia 25 de maio de 1887. Foi batizado com o nome de Francesco Fordione. Seu pai era Grazio de Fordione e sua mãe era Maria Josepa de Fordione. Desde pequeno, Padre Pio sempre demonstrou um grande apreço pela vida religiosa, participava de orações e sempre ia às missas. Também demonstrava grande carinho por Nossa Senhora, Jesus Cristo e seu anjo da guarda. Esse carinho ele fica muito evidente durante toda a vida de Padre Pio. Padre Pio chegava a rezar até 14 rosários por dia, celebrava a missa com grande paixão e sempre destacava a importância de sermos amigos do nosso anjo da guarda. A vida religiosa de Padre Pio teve início aos seus 15 anos em 1902, quando ele entrou para a Ordem dos Capuchinhos. Lá, ele completou seus estudos, fez os votos necessários para a Ordem e foi ordenado sacerdote em 1910. Embora seja Pietrelcina que acompanhe o nome de Padre Pio, foi em 1916 que ele se mudou para o local onde ficou mais conhecido, San Giovanni Rotondo. Foi lá que ele entrou para o convento de Santa Maria das Graças e se entregou totalmente à sua vida sacerdotal, celebrando sempre com muita paixão as missas e se entregando de vez ao sacramento da confissão. Nesse sentido, o sacramento da confissão, ele compõe uma parte muito importante na vida de Padre Pio. Ele tinha plena consciência que, através desse sacramento, ele conseguiria converter o maior número de pessoas possíveis e salvar o maior número de almas possíveis. Portanto, ele dedicou boa parte da sua vida a este sacramento, chegando a passar de 10 a 15 horas dentro do confessionário. São várias as pessoas que relatam como era única a experiência de confessar-se com Padre Pio. Dizem que pessoas que não acreditavam muito ou que não tinham uma vida religiosa passavam por uma profunda transformação e tornavam-se fiéis devotos. Vários são relatos também dos dons que Padre Pio possuía durante a confissão. Um desses dons era de relatar os pecados das pessoas. Às vezes as pessoas iam se confessar com ele e sentiam vergonha, ou às vezes nem se lembravam dos pecados que tinham cometido. Padre Pio, então, começava a ajudar as pessoas a relatarem esses pecados. Ele começava a dizer os pecados de quem estava se confessando, justamente para ajudar as pessoas a alcançarem a graça do perdão dos seus pecados. Outro dom também que Padre Pio possuía era de conhecer o coração das pessoas que estavam indo se confessar. Ele sabia reconhecer as pessoas que estavam indo de coração aberto para Deus para receber a graça do perdão. Dizem que as pessoas que ele reconhecia que não estavam abertas à graça do Nosso Senhor, ele acabava às vezes expulsando do confessionário e às vezes até negando a absolvição dos seus pecados. Mas todos dizem também que quem ia de coração aberto e se estava preparado para se confessar, desejando ter uma mudança, realmente lutar contra os seus vícios e seus pecados, Padre Pio acolhia com grande compreensão e sempre ajudava na hora da confissão, atendendo justamente a pessoa necessitada. São vários os relatos das pessoas que dizem terem recebido graças através da confissão com o Padre Pio. Foi ficando tão conhecido que várias pessoas foram se confessar com ele de vários lugares do mundo. Um desses exemplos é o ator e comediante Carlo Campanini. Ele se confessou a primeira vez com o Padre Pio em 1946, só que depois disso nunca mais retornou a San Giovanni Rotondo, demorando até 1950, quando ele retornou a ter uma vida religiosa. Foi em 1950 que Carlo Campanini se consagrou, junto com sua esposa, ao Sagrado Coração de Jesus e se confessou novamente. Porém, lembrou de San Giovanni Rotondo e retornou até lá para pedir para ser filho espiritual de Padre Pio. Chegando em San Giovanni Rotondo, encontrando Padre Pio, Carlo Campanini se ajoelhou perante ele e disse que queria se confessar. Padre Pio, antes que ele começasse a dizer as coisas, disse para ele: "Começa com os teus pecados desde 1946, que foi quando viestes aqui."
Carlo Campanini olhou para ele, assustado, dizendo: mas padre, já me confessei, já estou perdoado. Padre Pio então repreendeu: tens vergonha de confessar os teus pecados para mim, mas não tens vergonha de ofender a Deus? Começa a contar desde 1946. Carlo Campanini então se confessou, tornando-se filho espiritual de Padre Pio e tornando-se grande amigo dele uns tempos depois. Outro motivo que torna São Padre Pio tão conhecido são os seus estigmas. Para quem não sabe, os estigmas são as feridas que Nosso Senhor experimentou durante a sua paixão. Padre Pio relatava em suas cartas que sempre pedia para participar das dores de Jesus a fim de salvar o maior número de almas possíveis. Em 1910, poucos meses depois da sua ordenação, Padre Pio já experimentava os estigmas invisíveis. Ele sentia dores nas 2 mãos, nos 2 pés e no lado esquerdo do peito. Em 1918, após celebrar uma missa, Padre Pio foi rezar em frente ao crucifixo dentro da sua capela e pediu novamente que Jesus lhe concedesse a graça de participar das suas dores a fim de salvar o maior número de almas possíveis. Padre Pio então recebeu os estigmas visíveis. Era um fenômeno sobrenatural. Dos estigmas jorravam sangue e um líquido transparente. Esse líquido deixava um odor agradável no lugar onde Padre Pio estivesse. Em 1919, Padre Pio foi examinado por 3 médicos que constataram a origem sobrenatural de seus estigmas. Dr. Festa foi um deles, que dizia ser inexplicável como aquelas feridas continuavam a jorrar sangue e o odor que era agradável no lugar onde Padre Pio estivesse. A fama de Padre Pio foi crescendo. Todos falavam sobre o frade que recebera os estigmas e que realizava vários milagres em San Giovanni Rotondo. Por falar em milagres, é outra característica que ressalta a importância e excepcionalidade de Padre Pio. São vários os milagres que foram atribuídos a eles, tanto em vida quanto depois da sua morte. Vou contar para vocês a história de 2 milagres que acabei conhecendo. Um deles era o frade que desviava as bombas durante a Segunda Guerra Mundial. Durante o período de guerra, várias missões foram dadas a vários pilotos para lançarem bombas na área de San Giovanni Rotondo. O general mandava várias esquadrilhas, mas quando voltavam, era sempre o mesmo relato de vários pilotos diferentes, que diziam: quando chegamos na área de San Giovanni Rotondo, um frade aparecia no ar e desviava as bombas ou nem deixavam que os aviões jogassem as bombas ali. As bombas que chegavam a ser jogadas caíam numa área de floresta e não atingiam a cidade de San Giovanni Rotondo. O general ficava curioso com essa história. Então, um dia decidiu ir ele mesmo à missão de destruir algumas bases nazistas que se encontravam próximo à região de San Giovanni Rotondo. Quando o general voltou da missão, relatou a mesma história para os seus superiores. Um frade aparecia no meio do ar e impedia que os aviões jogassem bombas naquela região. Terminada a guerra, o general italiano foi até San Giovanni Rotondo saber, pois tinha ouvido histórias de um frade que tinha recebido os estigmas e realizava milagres naquela região. Chegando em San Giovanni Rotondo, encontrou com Padre Pio e reconheceu nele a figura que tinha visto nos céus. Padre Pio olhou para o general e disse: então era você que estava querendo matar a todos aqui, jogando as suas bombas. O general, então, que era protestante, se converteu ao catolicismo e se tornou grande devoto e amigo de Padre Pio. Outro milagre, também atribuído a Padre Pio, que ele fez ainda em vida, foi a cura da menina Gemma di Giorgio. Gemma di Giorgio nasceu com um problema nos seus olhos que a deixava cega. Ela nasceu sem as suas pupilas. A família já tinha se conformado, pois tinha levado ela em vários médicos que sempre davam o mesmo diagnóstico. Porém, quando ela completou 7 anos, sua avó, que era devota, ouviu as histórias do frade que realizava milagres em San Giovanni Rotondo. Ela então pegou a pequena Gemma, com seus 7 anos, e viajaram até San Giovanni Rotondo para falar com Padre Pio. Quando elas chegaram em San Giovanni Rotondo, entraram na igreja de Santa Maria das Graças e encontraram Padre Pio durante a comunhão. Ele, então, olhando as duas entrando na igreja, já exclamou: Gemma, vem até mim! E aí a menina foi até o altar e Padre Pio lhe concedeu a graça de receber a primeira comunhão. Ela se confessou e recebeu a primeira Eucaristia das mãos de Padre Pio. Depois da missa, a avó de Gemma foi conversar com Padre Pio e conversou com Gemma. Eles falaram um pouco e Padre Pio então pegou, olhou para Gemma e abençoou.
Que Nossa Senhora sempre te abençoe e que você seja uma menina sempre obediente. Jamie então deu um grito, pois tinha começado a enxergar inexplicavelmente. Todos que estavam na igreja agradeceram e exclamaram o milagre de Padre Pio. Jamie então retornou e durante vários anos fez vários exames com oftalmologistas de onde morava. Eles sempre declararam que era inexplicável a forma como ela enxergava, pois Jamie ainda continuava sem a sua pupila. Vários são os milagres que Padre Pio ainda realizou em vida, sempre tornando ele cada vez mais conhecido. As histórias de Padre Pio ficaram tão conhecidas que pessoas de vários lugares do mundo vinham visitar ele para participar de uma missa ou ter a oportunidade de receber o sacramento da confissão das mãos daquele frade milagroso. Outra marca importante também na vida de Padre Pio era a sua caridade para as pessoas mais necessitadas. O símbolo maior dessa sua caridade é o hospital que se encontra na região de San Giovanni Rotondo, o Hospital Casa Alívio do Sofrimento. Padre Pio via o sofrimento da população mais pobre durante a guerra e depois da guerra. Decidiu então que ele construiria um hospital que pudesse atender todas as pessoas da região e quem pudesse chegar nele. Em 1946, Padre Pio então reuniu um grupo de pessoas que ajudaria ele a angariar fundos para poder erguer o hospital que ele tanto desejava. Foram vários os percalços que Padre Pio teve que enfrentar para erguer o hospital que tanto desejava, desde a falta de dinheiro até mesmo o construtor e o engenheiro da obra que iria levantar o hospital. Em 1956, o hospital foi inaugurado com 300 leitos. Hoje em dia, o hospital ele vive das doações das pessoas do mundo fora e também conta com mais de 1000 leitos, sendo um dos maiores da Itália. Após uma vida toda dedicada à vida de sacerdote, Padre Pio veio a falecer na madrugada de 23 de setembro de 1968. Várias pessoas se encontravam nos aposentos de Padre Pio, onde ele faleceu. Eles relatam que, momentos antes da sua morte, Padre Pio continuava a rezar, sempre com um terço em suas mãos e repetindo os nomes de Jesus e Maria. Após 10 minutos da sua morte, o diretor foi e analisou as mãos e os pés de Padre Pio. Ele relata, então, que nenhum vestígio mais era encontrado nos lugares onde ele carregou as feridas dos estigmas durante 50 anos. Em 1998, deu-se início o processo de beatificação de Padre Pio. Foi concedido a ele a... Droga. Em 1998... Ai, meu Deus. Tenta ficar meio sério aqui pra gravar, não tá. Então tadinho. Em 1998, foi dado início o processo de beatificação de Padre Pio. Foi atribuído o milagre da cura de um tumor de uma senhora que vivia na Itália. Ela conta que, um dia antes da sua cirurgia, Padre Pio a visitou em sonho. Ele, então, lhe falara que não era mais necessária a intervenção cirúrgica. Quando acordou no dia da cirurgia, ela relatou aos médicos que fizeram vários exames e comprovaram a cura milagrosa e o desaparecimento do tumor que ela tinha na garganta. Em 1999, então, Padre Pio foi declarado beato por São João Paulo II, o Papa da época. Em 2000, deu-se início o processo de canonização de Padre Pio. O milagre, então, a ser verificado era a cura inexplicável de Mateu Colella, que sofreu de uma meningite muito severa. Mateu chegou a ser internado e entrou em coma durante alguns dias. Os médicos o declararam morto durante algumas horas, mas mesmo assim ele voltou a viver. Quando saiu do coma, Mateu relatou que, durante os sonhos, encontrou Padre Pio e este se encontrava ao lado de 3 anjos. Padre Pio então virou para Mateu e disse para ele não se preocupar, que logo logo estaria curado. Mateu, então, contando a história, soube que sua mãe tinha ido rezar para Padre Pio conceder a graça da cura de Mateu. Em 6 de junho de 2002, São João Paulo II, então, declarou Padre Pio santo através do processo de canonização. A festividade de Padre Pio é celebrada no dia 23 de setembro em San Giovanni Rotondo e em vários lugares do mundo que são devotos de Padre Pio. Estima-se que 8 milhões de pessoas anualmente visitem a região de San Giovanni Rotondo justamente para conhecer um pouco mais do local onde Padre Pio viveu, para conhecer um pouco mais da história de Padre Pio e para render graças e pedir a intercessão dele na sua vida.
Bom, pessoal, esse foi o nosso quadro A Vida de um Santo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais a vida de Padre Pio, que ele possa interceder pela gente e que vocês continuem acompanhando o Instagram dos Jovens Ressuscitados, o Facebook dos Jovens Ressuscitados. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Ainda não tem um canal, mas brevemente se inscreve no canal da paróquia também, que lá a gente vai estar postando os vídeos. Ajude a gente a atingir a meta de 1000 inscritos e que Deus abençoe a todo mundo. Um grande abraço para todos.